Leitura do livro de Microbiologia, capítulo 10, Visão geral dos vírus e virologia. Os vírus são elementos genéticos incapazes de replicarem-se, independentemente de uma célula viva denominada célula hospedeira. Os vírus são, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios, que dependem da penetração em uma célula viva hospedeira para realizarem seu ciclo de replicação. Contudo, os vírus possuem sua própria informação genética, sendo desse modo independentes do genoma da célula hospedeira. No entanto, contrariamente aos elementos genéticos como plasmídios, os vírus têm forma extracelular, a partícula viral, que os permite sobreviver fora do hospedeiro por longos períodos e facilita sua transmissão de uma célula hospedeira a outra. Para multiplicarem-se, os vírus devem penetrar em uma célula, onde podem replicar-se em um processo denominado infecção. Os vírus, assim como os plasmídios e alguns outros elementos genéticos, utilizam a maquinaria molecular da célula. Assim como esses outros elementos genéticos, os vírus podem conferir importantes propriedades novas às suas células hospedeiras. Essas propriedades serão transmitidas no momento da divisão da célula hospedeira. Se cada nova célula também herdar o genoma viral, essas alterações não são sempre danosas, podendo até mesmo ser benéficas. Os vírus podem replicar-se de modo a destruir as células hospedeiras. Esse processo é, portanto, responsável pelo fato de alguns vírus serem agentes de doenças. Abordaremos algumas doenças humanas causadas por vírus nos capítulos 34 e 35. O estudo dos vírus é denominado virologia e abordaremos os fundamentos dessa área no presente capítulo, que foi dividido em 4 partes. A primeira parte introduz os conceitos básicos da estrutura viral, infecção da célula hospedeira e a maneira pela qual os vírus podem ser detectados e quantificados. A segunda parte aborda a biologia molecular básica envolvida na replicação viral. A terceira parte oferece uma visão geral sobre alguns vírus essenciais que infectam bactérias e animais. Informações adicionais sobre a diversidade viral podem ser encontradas no capítulo 19. A quarta parte trata das entidades subvirais. Os vírus são os micro-organismos mais numerosos em nosso planeta, infectando todos os tipos de organismos celulares. Portanto, são interessantes por si somente. No entanto, os cientistas também estudam os vírus devido às informações que neles podem fornecer em relação à genética e à bioquímica dos processos celulares. E no caso de alguns deles, ao desenvolvimento de doenças. Além disso, como veremos no capítulo 11 e 12, os vírus também são importantes ferramentas no campo da genética microbiana e engenharia genética. Estrutura e crescimento viral. 10.1 Propriedades gerais dos vírus. Embora os vírus não sejam células e, portanto, sejam não vivos, eles possuem um genoma que codifica a informação necessária à sua replicação. No entanto, os vírus dependem das células hospedeiras para obtenção de energia e dos compostos necessários à replicação de seus genomas e à síntese de uma proteína. Consequentemente, eles são incapazes de replicarem-se, exceto quando penetram em uma célula hospedeira adequada. Os vírus podem existir nas formas extra ou intracelular. No estado extracelular, um vírus é uma partícula microbiana microscópica, contendo ácido nucleico envolto por proteínas e, ocasionalmente, dependendo do tipo do vírus, outras macromoléculas. Nessa forma, a partícula viral, denominada vírion, é metabolicamente inerte, não realizando as funções de respiração ou biossíntese. O vírion é a estrutura a partir da qual o genoma viral é transferido da célula onde foi produzido para outras células. Uma vez no interior de uma nova célula, o estado intracelular é iniciado e os vírus é replicado. Novas cópias do genoma viral são produzidas e os componentes que formam um envoltório viral são sintetizados.
Determinados vírus de animais, como os vírus da poliomielite e o vírus sincial respiratório, podem dispensar o estágio extracelular ao deslocarem-se de uma célula a outra, no interior do mesmo organismo. Em vez disso, mediam a função de células infectadas com células não infectadas, transferindo os vírus desse modo. Contudo, ao serem transferidos de um organismo a outro, eles têm forma verdadeiramente extracelular. Os genomas virais são bastante diminutos, codificando principalmente as funções que não são realizadas pelas células hospedeiras. Assim, durante a replicação intracelular, os vírus dependem essencialmente de componentes estruturais e metabólicos da célula hospedeira. O vírus redireciona as funções metabólicas da célula hospedeira, no sentido de favorecer a replicação viral e a montagem de novos vírus. Por fim, novas partículas são liberadas e o processo repete-se. Genoma virais. Todas as células apresentam genomas de DNA de fita dupla. Por outro lado, os vírus podem apresentar genoma de DNA ou RNA. Um grupo de vírus utiliza DNA e RNA como seu material genético, porém em diferentes estágios de seu ciclo de replicação. Os genomas virais podem ser classificados dependendo de um ácido nucleico presente nos vírus, corresponder a DNA ou RNA, sendo subdivididos de acordo com o tipo de ácido nucleico, se de fita simples ou dupla, linear ou circular. Alguns genomas virais são circulares, porém a maioria é linear. Embora aqueles vírus cujo genoma consiste em DNA sigam dogma central da biologia molecular, DNA, RNA, proteína, os vírus de RNA são exceções a essa regra. Entretanto, a informação genética ainda fluido ácido nucleico para a proteína. Além desse fato, todos os vírus utilizam a maquinaria de tradução da célula e, dessa forma, independente da estrutura genômica do vírus, moléculas de RNA mensageiro devem ser produzidas a fim de serem traduzidas pelos ribossomos da célula hospedeira. Hospedeiros virais e taxonomia. Os vírus podem ser classificados de acordo com os hospedeiros, que infectam bem como por seus genomas. Assim, há vírus bacterianos, vírus de animais, vírus de plantas e vírus que infectam outros tipos de células eucarióticas. Os vírus bacterianos, algumas vezes denominados bacteriófagos, abreviado como fago, do grego phagem, significado comer, foram intensamente estudados como sistemas modelo da biologia molecular e genética da replicação viral. Espécies tanto de bactérias como de arche são infectadas por bacteriófagos específicos. De fato, muitos dos conceitos básicos da virologia foram inicialmente desenvolvidos a partir dos estudos com vírus bacterianos, sendo posteriormente aplicados aos vírus de organismos superiores. Em virtude de sua frequência e importância médica, os vírus de animais também têm sido amplamente estudados, enquanto os vírus de plantas, embora de grande importância na agricultura moderna, sejam os vírus menos estudados. Há um sistema formal de classificação viral que organiza os vírus em diferentes táxons, como ordens, famílias e até mesmo gênero e espécies. O táxon família mostra-se particularmente útil. Os membros de uma família de vírus apresentam a morfologia do vírion, estrutura genética e estratégia de replicação similares. As famílias virais recebem denominações que incluem o sufixo viri, como em poxviride. Discutiremos algumas dessas famílias no capítulo 19. 10.2 Natureza do vírion.
Vírions apresentam diferentes tamanhos e formas. A maioria dos vírus é menor que as células procarióticas, variando de 0,02 a 0,3 de tamanho. Uma unidade de medida normalmente utilizada para vírus correspondem ao nanômetro, que equivale a 1 milésimo de um micrômetro. Os vírus da varíola, um dos maiores vírus, tem diâmetro de cerca de 200 nanômetros, aproximadamente o tamanho das menores células de bactéria. O vírus da poliomielite, um dos menores vírus, possui diâmetro de apenas 28 nanômetros, tamanho aproximadamente de um ribossomo. Consequentemente, não foi possível a caracterização adequada dos vírus antes da invenção do microscópio eletrônico, em meados do século XX. Os genomas virais são menores do que aqueles da maioria das células. A maioria dos genomas bacterianos contém entre 1.000 e 5.000 pares de quilobases de DNA, sendo que a menor conhecido tem aproximadamente 500. Curiosamente, bactérias exibindo os menores genomas são assim como os vírus, parasitas que se replicam em outras células. O maior genoma viral conhecido, aquele de mimívírus, tem 1,18 de DNA de fita dupla. Esses vírus que infectam protistas como a moeba é um dos poucos vírus conhecidos atualmente, cujo genoma é maior do que alguns genomas celulares. Outros tamanhos típicos de genoma virais estão relacionados na tabela. Alguns vírus apresentam genomas tão pequenos que contêm menos de 5 genes. Além disso, como pode ser observado na tabela, o genoma de alguns vírus, como reovírus ou influenza vírus, é segmentado em mais de uma molécula de ácido nucleico. Estrutura viral. As estruturas dos vírions são bastante diversas, variando amplamente quanto ao tamanho, à forma e à composição química. O ácido nucleico do vírion está sempre localizado no interior da partícula, sendo envolto por uma capa proteica denominada capsídeo. Essa capa é composta por um número de moléculas proteicas individuais organizadas em um padrão preciso e altamente repetitivo ao redor do ácido nucleico. O tamanho pequeno do genoma da maioria dos vírus restringe o número de proteínas virais diferentes. Poucos vírus apresentam um único tipo de proteína em seu capsídeo. Contudo, a maioria dos vírus possui várias proteínas quimicamente distintas, que se associam de forma específica, originando conjuntos maiores denominados capsômeros. O capsômero corresponde à menor unidade morfológica que pode ser visualizada ao microscópio eletrônico. Um único vírion pode apresentar grande número de capsômeros. A informação para o dobramento e a associação adequados das proteínas nos capsômeros está contida na estrutura das próprias proteínas. Por esse motivo, o processo geral de montagem do vírion é denominado automontagem. O complexo total formado pelo ácido nucleico e pelas proteínas empacotado no vírion é denominado nucleocapsídeo viral. Frequentemente, uma ou mais enzimas virais específicas podem ser encontradas no interior do vírion. Tais enzimas desempenham papel durante o processo de infecção e replicação, como discutiremos posteriormente neste capítulo. Alguns vírus são nus, enquanto outros possuem camadas ao redor do nucleocapsídeo, denominado envelope. Simetria viral. Os nucleocapsídeos virais são construídos de forma bastante simétrica. A simetria refere-se à maneira pela qual os capsômeros estão organizados
no capsídeo viral. Quando uma estrutura simétrica é girada em torno de um eixo, a mesma forma é vista após o giro por um determinado número de graus. Dois tipos de simetria são reconhecidos nos vírus, correspondendo às duas principais formas cilíndricas, cilíndrica e esférica. Os vírus cilíndricos têm simetria cordal, e os vírus esféricos exibem simetria icossaédrica. Em todos os casos, a estrutura característica dos vírus é determinada pela estrutura das subunidades proteicas que o compõem. Um típico vírus exibindo simetria helicordal é o vírus do mosaico do tabaco. Trata-se de um vírus de RNA em que os 2.130 capsômeros idênticos estão arranjados como uma hélice. As dimensões totais do vírus são de 18 por 300 nanômetros. O comprimento dos vírus helicordais é determinado pelo comprimento do ácido nucleico, enquanto a largura do vírion helicordal é determinada pelo tamanho e empacotamento dos subunidades proteicas. Um icossaedro é uma estrutura simétrica contendo 20 faces e 12 vértices, de morfologia ligeiramente esférica. A simetria icossaédrica corresponde ao arranjo mais eficiente de subunidades em um envoltório fechado, pois possui o menor número de unidades para construí-lo. O arranjo mais simples de capsômeros corresponde a 3 por face, com um total de 60 unidades por vírion. A maioria dos vírus possuem a quantidade de ácido nucleico maior do que a possível de ser empacotada em um envoltório composto por apenas 60 unidades morfológicas. A maioria dos vírus possui a quantidade de ácido nucleico maior do que a possível. A próxima estrutura que permite o empacotamento contém 180 unidades, com muitos vírus possuindo envoltórios com essa configuração. Outras configurações comuns envolvem 240 unidades a 420. Vírus envelopados. Os vírus envelopados possuem uma membrana circundando o nucleocapsídeo. Muitos vírus são envelopados e a maioria infecta células animais. Embora alguns vírus envelopados de bactérias e de plantas sejam também conhecidos, o envelope viral é uma bicamada lipídica contendo proteínas, geralmente glicoproteínas. Os lipídios da membrana viral são derivados da membrana da célula hospedeira, enquanto as proteínas da membrana viral são codificadas pelos genes virais. As proteínas específicas dos vírus são críticas para a adesão do vírion à célula hospedeira durante a infecção ou para a liberação do vírion a partir da célula hospedeira após a replicação. A simetria dos vírus envelopados não é expressa pelos vírion como um todo, mas pelo nucleocapsídeo presente no interior do envelope viral. Qual seria a função do envelope em uma partícula viral? Essa questão está discutida em detalhe posteriormente. Porém, observe que o envelope corresponde ao componente estrutural da partícula viral responsável pelo contato inicial com a célula hospedeira. Deste modo, a especificidade da infecção viral e alguns aspectos da penetração do vírus são controlados, em parte, pelas características dos envelopes virais. Vírus complexos. Alguns vírions são ainda mais complexos que qualquer aspecto discutido até o momento, sendo composto por várias partes, cada qual com forma e simetrias distintas. Os vírus mais complexos, em termos estruturais, são alguns dos vírus bacterianos que possuem cabeça icossaédrica e caudas helicordais. Em alguns vírus bacterianos, tais como o bacteriófago T4, de Escherichia coli, a própria cauda exibe uma estrutura complexa. A cauda completa de T4
possui aproximadamente 20 proteínas diferentes, com a cabeça apresentando um número ainda maior. Em vírus tão complexo, a montagem é também complexa. Por exemplo, no fago T4, a estrutura completa da cauda é formada como um subcomponente, sendo posteriormente adicionada a cabeça, contendo DNA finalmente. As fibras da cauda, compostas por outra proteína, são adicionadas, originando o vírion infeccioso maduro. Enzimas em vírions. As partículas virais não realizam processos metabólicos e, desse modo, um vírus é metabolicamente inerte quando fora de uma célula hospedeira. No entanto, alguns vírions contêm enzimas que desempenham importantes papéis no processo infeccioso. Algumas dessas enzimas são necessárias em eventos muito precoces no processo infeccioso. Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm a enzima lisozima, secção 4.6, que produz um pequeno orifício na parede celular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nucleico viral. A lisocima é produzida novamente em grandes quantidades nos estágios tardios da infecção, promovendo a lise da célula hospedeira e liberação dos vírions. Muitos vírus contêm suas próprias polimerases de ácido nucleico para a replicação dos genomas virais e transcrição do RNA vírus específico. Por exemplo, os retrovírus são vírus de RNA que se replicam sob forma de intermediários de DNA. Esses vírus possuem um DNA polimerase RNA dependente, denominado transcriptase reversa, que transcreve o RNA viral em um intermediário de DNA. Outros vírus contêm genomas de RNA e requerem sua própria RNA polimerase. Essas enzimas do vírion são necessárias uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir de um molde de RNA. Alguns vírus contêm enzimas que auxiliam sua liberação do hospedeiro. Por exemplo, determinados vírus de animais possuem proteínas superficiais denominadas neuraminidases, enzimas que clivam as ligações glicosídicas das glicoproteínas e dos glicolipídios presentes nos tecidos conectivos de células animais, promovendo a liberação dos vírus. Assim, embora a maioria das partículas virais seja desprovida de enzima própria, aqueles que as contêm utilizam-nas por um bom motivo. A célula hospedeira seria incapaz de produzir vírus na ausência dessa enzima adicionais. 10.3 O hospedeiro viral. Pelo fato de o vírus replicarem-se apenas no interior de células vivas, seu cultivo requer o emprego de hospedeiros apropriados. Dentre os 3 tipos de hospedeiros virais procariotos, plantas e animais, os vírus que infectam procariotos são mais facilmente cultivados em laboratórios. Para o estudo dos vírus bacterianos, são empregadas culturas puras, em meios líquidos ou semissólidos, agar. A maioria dos vírus de meios líquidos ou semissólidos, animais e muitos vírus de plantas podem ser cultivados em culturas de tecidos ou células, e o uso de tais culturas facilitou de modo significativo as pesquisas com esses vírus. No caso de vírus de plantas, os estudos podem ser dificultados uma vez que seu estudo algumas vezes requer o uso da planta inteira. Esse fato pode ser um problema devido ao fato de as plantas crescerem mais lentamente do que as bactérias, e frequentemente os vírus de plantas requerem a ruptura da espessa parede celular a fim de promover a infecção. Culturas de células animais.
As culturas de células animais são derivadas de células originalmente retiradas de um órgão de um animal experimental, exceto quando são utilizadas células sanguíneas. As culturas celulares são geralmente obtidas pela remoção asséptica de partes do tecido, seguida da dissociação das células pelo tratamento com uma enzima que degrada o cimento intercelular e semeadura da suspensão resultante sobre uma superfície plana, como o fundo de uma garrafa de cultura ou uma placa de Petri. A fina camada de células aderidas à placa de vidro ou plástico, denominada monocamada, é recoberta com um meio de cultura adequado e incubada a uma temperatura apropriada. Os meios de cultura utilizados em culturas celulares são normalmente bastante complexos, contendo alguns aminoácidos e algumas vitaminas, sais, glicose e um sistema de tamponamento contendo bicarbonato. Para obtenção de um melhor crescimento, normalmente faz-se necessário a adição de uma pequena quantidade de soro sanguíneo e a fim de impedir a contaminação bacteriana de vários antibióticos. Algumas culturas celulares, quando preparadas dessa forma, podem ser subcultivadas, crescendo indefinidamente como linhagens celulares permanentes. As linhagens celulares são convenientes na pesquisa dos vírus, uma vez que o material celular está continuamente disponível. Em muitos casos, a cultura não cresce de forma indefinida, embora possa permanecer viva por alguns dias. Tais culturas, denominadas culturas celulares primárias, podem ainda ser úteis no cultivo de um vírus, embora novas culturas devem ser preparadas periodicamente a partir de fontes frescas, um processo de alto custo e que demanda tempo. Em alguns casos, não é possível a obtenção de linhagens inteiras, de linhagens celulares primárias ou permanentes. No entanto, órgãos inteiros ou parte de órgãos podem permitir com sucesso a replicação viral. Tais culturas de órgãos podem ainda ser úteis em pesquisa de vírus, porque permitem o crescimento dos vírus sob condições laboratoriais relativamente controladas. Quantificação dos vírus. Em virologia, muitas vezes é necessário quantificar o número de partículas virais presente em uma suspensão. Embora seja possível quantificar-se vírus pelo uso de um microscópio eletrônico, o número de vírus em uma suspensão pode ser calculado mais facilmente medindo-se seus efeitos sobre as células hospedeiras. Utilizando-se tal método, verificamos que a unidade infecciosa viral corresponde à menor unidade capaz de provocar um efeito detectável. Quando inoculada em uma hospedeira suscetível, ela pode corresponder a somente um vírus, embora com maior frequência seja necessário um inóculo maior. A partir da determinação do número de unidades infecciosas por volume de fluido, uma medida da quantidade de vírus denominada título pode ser obtida. Ensaio de formação de placas de Lise. Quando o vírus indica uma infecção em uma camada de célula hospedeira crescendo em uma superfície plana, uma zona de Lise pode ser observada na forma de uma área clara no tapete de células hospedeiras em crescimento. Essa zona clara recebe a denominação de placa de Lise. E convencionou-se que cada placa de Lise origina-se a partir da replicação de um único vírus. As placas de Lise correspondem essencialmente às janelas que surgem no tapete de células exibindo
crescimento confluente. No caso de bacteriófagos, as placas de Lise podem ser obtidas quando partículas virais são misturadas a uma fina camada de bactérias hospedeiras espalhadas na forma de uma sobrecamada de agar na superfície de um meio de cultura sólido. Durante a incubação da cultura, as bactérias crescem originando uma camada turva, visível a olho nu. No entanto, em todas as regiões onde a infecção viral tenha sido iniciada com sucesso, ocorrerá a lise das células, resultando na formação de uma placa de Lise. Contando-se o número de unidades formadoras de placa de Lise, é possível calcular o número de unidades virais infecciosas presentes na amostra inicial. O ensaio de formação de placas de Lise permite também o isolamento de linhagens virais puras. Isso porque se uma placa de Lise originou-se a partir de um único vírus, todos os vírus dessa placa devem ser geneticamente idênticos. Alguns dos vírus na placa podem ser coletados e inoculados em uma nova cultura bacteriana fresca, obtendo-se uma linhagem viral pura. O desenvolvimento do ensaio de formação de placa de Lise foi importante para o avanço da virologia, da mesma forma que o desenvolvimento de meios sólidos foi significativo para a microbiologia de culturas puras. As placas de Lise podem ser obtidas com vírus de animais utilizando-se culturas de células animais como hospedeiras. Uma monocamada de células animais em cultura é preparada em uma placa ou garrafa plana, a qual suspensão viral é sobreposta às placas de Lise. São reveladas como zonas de distribuição das células animais e, a partir do número de placas originadas, é possível estimar o título viral. Eficiência de plaqueamento. O conceito de eficiência de plaqueamento é importante para a virologia quantitativa. Em um dado sistema viral, o número de unidades formadoras de placas de Lise é sempre inferior às contagens da suspensão viral realizadas ao microscópio eletrônico. Assim, a eficiência com que os vírus infectam as células hospedeiras raramente alcança 100%, podendo muitas vezes ser consideravelmente menor. Os vírus que não causam infecções são frequentemente inativos, embora em algumas situações este não seja o caso. Alguns vírus, muitas partículas virais incompletas durante a infecção, em outros casos, especialmente com vírus de RNA, a taxa de mutação viral é tão elevada que muitos vírus contêm genomas defectivos. No entanto, algumas vezes a baixa eficiência de plaqueamento significa que as condições empregadas alguns vírus não foram capazes de infectar as células com sucesso. Embora, no caso de vírus bacterianos, a eficiência de plaqueamento geralmente seja superior a 50%, no caso de vírus de animais, ela pode ser muito inferior, de 0,1 a 1%. O conhecimento da eficiência de plaqueamento é útil no cultivo de vírus, uma vez que permite estimar a concentração necessária de uma suspensão viral, isto é, seu título, a fim de originar um número determinado de placas de Lise. Métodos que empregam animais intactos. Alguns vírus não causam efeitos reconhecíveis em culturas celulares, embora levem o animal à morte. Em tais casos, a quantificação pode ser realizada somente pela titulação nos animais infectados. O procedimento geral consiste na realização de diluições seriadas da amostra geral, geralmente por meio de diluição decimais, seguida da inoculação das amostras de cada diluição em diversos animais sensíveis. Após um período de incubação adequado, a fração de animais mortos e vivos para cada diluição é tabulada, sendo realizado o cálculo do ponto final de diluição. Ele corresponde à diluição em que, por exemplo, metade dos animais inoculados morre. Embora o método utilizado animais inteiros seja mais trabalhoso e menos
preciso do que métodos de culturas celulares, ele pode ser essencial ao estudo de certos tipos de vírus. Replicação viral. 10.5 Características gerais da replicação viral. Para um vírus replicar-se, ele deve induzir uma célula hospedeira viva a sintetizar todos os componentes essenciais necessários à produção de mais vírus. Esses componentes devem então ser organizados em novos vírons que escapam da célula. As fases da replicação viral podem ser divididas em 5 etapas. Etapa 1. Ligação. Adsorção do vírion a uma célula hospedeira suscetível. Etapa 2. Penetração. Entrada injeção do vírion ou de seu ácido nucleico na célula. Etapa 3. Síntese de ácidos nucleicos e proteínas virais pelo metabolismo da célula de acordo com um redirecionamento determinado pelos vírus. Etapa 4. Montagem dos capsídeos e dos componentes de membrana. No caso de vírus envelopados, o empacotamento do genoma viral em novos vírus, o processo completo é denominado maturação. Etapa 5. Liberação dos vírus maduros pela célula. Esses estágios da replicação viral são ilustrados na figura. Vírus estão em fase de eclipse. Durante esse período, as partículas infecciosas não podem ser detectadas no meio de cultura. A fase de eclipse é iniciada assim que as partículas infecciosas são removidas do ambiente, devido à sua absorção às células hospedeiras. Uma vez ligados, os vírus deixam de estar disponíveis para infectar outras células. Esse processo é acompanhado pela penetração do ácido nucleico viral, ou vírion intacto, na célula hospedeira. Se a célula infectada rompe-se nessa fase, o vírion deixa de existir como entidade infecciosa, uma vez que o genoma viral não se encontra mais no interior de seu capsídeo. A maturação é iniciada à medida que as moléculas de ácido nucleico recém-sintetizadas são empacotadas no interior das capas proteicas. Durante a fase de maturação, o título de vírion ativos no interior da célula aumenta de forma expressiva. Todavia, as novas partículas virais não podem ainda ser detectadas, exceto se as células forem lisadas artificialmente, a fim de promover sua liberação, uma vez que os vírions recém-sintetizados ainda não surgiram externamente às células. Os períodos de eclipse e maturação em conjunto dos denominados períodos de latência, ao final da maturação ocorre a liberação de vírions maduros como resultado da lise celular ou de algum processo de brotamento ou de excreção, dependendo do vírus. O número de brotamento ou de excreção, dependendo do vírus, o número de vírion liberado, denominado tamanho da população liberada, depende do vírus e do hospedeiro em particular, podendo variar de alguns poucos a milhares. A duração de um ciclo completo de replicação varia de 20 a 60 minutos. No caso de muitos vírus bacterianos, de 8 a 4 horas, para a maioria dos vírus de animais. Pelo fato de a liberação dos vírus ocorrer de forma relativamente simultânea, a replicação viral é normalmente caracterizada por uma curva de crescimento em etapa única. Nas próximas 2 secções, consideramos algumas das principais etapas do ciclo de replicação viral em maiores detalhes. 10.6 Ligação e penetração viral. Nessa seção, enfocaremos a ligação e a penetração viral, as primeiras etapas da replicação. Além disso, abordaremos o mecanismo pelo qual algumas bactérias reagem à penetração do DNA de bacteriófagos. Ligação. A base mais comum para a especificidade de um vírus em relação ao hospedeiro depende da ligação. O próprio vírus ou envelopado possui uma ou mais proteínas externas que interagem com
com componentes específicos da superfície celular, denominados receptores. Esses receptores são componentes superficiais normais das células hospedeiras, como proteínas, carboidratos, glicoproteínas, lipídios e lipoproteínas, ou complexos desses, aos quais os vírons se ligam. Os receptores realizam funções normais da célula. Por exemplo, o receptor para o bacteriófago T1 é uma proteína captadora de ferro, enquanto o receptor de bacteriófago lambda normalmente está envolvido a captação de maltose. Os receptores de vírus de animais podem incluir macromoléculas necessárias ao contato intercelular ou pelo sistema imune. Por exemplo, os receptores de vírus da poliomielite ou HIV são normalmente utilizados em interações entre as células humanas. Na ausência de seu receptor específico, o vírus não é capaz de adsorver e, portanto, não causa infecção. Além disso, quando o sítio receptor é modificado, por exemplo, por mutação, o hospedeiro pode tornar-se resistente à infecção viral. No entanto, mutantes do vírus podem adquirir a capacidade de serem absorvidos a hospedeiros anteriormente resistentes. Além disso, alguns vírus de animais podem ser capazes de utilizar mais de um receptor, de modo que a perda de um deles não impede necessariamente a ligação. Assim, a variedade de hospedeiros de um vírus em particular é determinada em parte pela disponibilidade de um receptor adequado, que o vírus seja capaz de reconhecer. Em organismos multicelulares, as células de diferentes tecidos ou órgãos frequentemente expressam proteínas distintas em suas superfícies. Consequentemente, os vírus que infectam animais infectam apenas células de determinados tecidos. Por exemplo, muitos vírus que provocam tosse e resfriado infectam somente as células do trato respiratório superior. Penetração. A ligação de um vírus à célula hospedeira promove alterações tanto no vírus como na superfície celular, as quais resultam em sua penetração. Os vírus devem replicar-se no interior das células Desse modo, pelo menos o genoma viral deve ser capaz de penetrar na célula. No entanto, conforme mencionado, para que alguns vírus se repliquem, certas proteínas devem também penetrar na célula hospedeira. É importante ressaltar que a ligação e mesmo a penetração em uma célula suscetível não levam à replicação viral. Caso a informação contida no genoma viral não possa ser codificada, uma célula que permite o ciclo completo de replicação de um vírus é referida como permissiva para aquele vírus. Vírus distintos apresentam diferentes estágios para penetração. Alguns vírus envelopados de animais são desnudados na membrana citoplasmática, liberando o conteúdo do vírion no citoplasma. No entanto, no caso de vírus nus de animais e muitos vírus envelopados de animais, o vírion inteiro penetra na célula por endocitose. Em tais casos, o vírus deve ser desnudado no interior da célula hospedeira, de forma que o genoma seja exposto e a replicação possa ser realizada. Alguns vírus envelopados sofrem o desnudamento no citoplasma, enquanto em outros o desnudamento ocorre na membrana nuclear. Ligação e penetração de bacteriófagos apresentando cauda. Células apresentando parede celular, como a maioria das bactérias, são infectadas de maneira diferente de células animais, as quais não apresentam essa estrutura. Os mecanismos de penetração mais complexos foram observados em vírus que infectam bactérias. O bacteriófago T4 que infecta é um bom exemplo. A estrutura do bacteriófago T4 foi ilustrada na figura. O vírion apresenta uma cabeça no interior da qual o DNA linear dupla encontra-se enovelado, e uma cauda longa e relativamente complexa, em cuja extremidade há uma série de fibras e espículas de cauda. Os vírions inicialmente ligam-se às células dela pelas fibras da cauda.
As extremidades das fibras interagem especificamente com os polissacarídeos encontrados na membrana extracelular do envelope nuclear gram-negativo. Em seguida, essas fibras da cauda sofrem retração, propiciando o contato entre o cerne da cauda e a parede celular bacteriana, por meio de uma série de espiráculos caudais delgados, situados na sua extremidade. A ação de uma enzima similar da lisoenzima promove a formação de um pequeno poro no peptídeo glicano. A bainha da cauda contrai-se, o DNA viral penetra no interior do citoplasma através de um orifício presente na porta da cauda fágica, enquanto a maior parte do envelope proteico permanece fora da célula. Restrição e modificação viral pela célula hospedeira. Os animais podem muitas vezes eliminar os vírus invasores por mecanismos de defesa imunológicos antes que a infecção viral se dissemine, ou algumas vezes antes que o vírus penetre nas células-alvo. Além disso, os eucariotos, incluindo animais e plantas, possuem um mecanismo antiviral conhecido como RNA de interferência. Os procariotos, como RNA de interferência. Os procariotos são desprovidos desses dois tipos de defesas. No entanto, os procariotos possuem sínteses específicos de destruição de DNA, capazes de destruir DNA viral de fita dupla após sua injeção. Essa destruição é realizada por endonucleases de restrição do hospedeiro, enzimas que clivam o DNA viral em um ou vários locais, impedindo assim sua replicação. Esse fenômeno é denominado restrição e é parte de um mecanismo geral do hospedeiro, que impede a invasão por ácidos nucleicos exógenos para que tal sistema seja efetivo. O hospedeiro deve possuir um mecanismo que confira proteção a seu próprio DNA. Esse processo é realizado pela modificação específica de seu DNA nos sítios de clivagem das enzimas de restrição. As enzimas de restrição são específicas para DNAs de fitas duplas e, deste modo, os vírus de DNA de fitas simples, assim como todos os vírus de DNA, não são afetados pelo sistema de restrição, embora o sistema de restrição dos hospedeiros propiciem proteção significativa. Alguns vírus de DNA podem sobrepujar os mecanismos de restrição do hospedeiro pela introdução de modificações em seus próprios ácidos nucleicos, de modo que eles deixam de estar sujeitos ao ataque enzimático. Dois padrões de modificações químicas do DNA viral são conhecidos: glicosilação e metilação. Por exemplo, o DNA dos bacteriófagos T. pares, T2, T4 e T6 podem apresentar diferentes graus de glicosilação, impedindo sua clivagem por endonucleases. Muitos outros ácidos nucleicos virais são modificados por metilação. Contudo, quer glicosilados, quer metilados, os ácidos nucleicos virais são modificados após a replicação de seu genoma, por meio de proteínas de modificação codificadas pelos vírus. Outros vírus, como os bacteriófagos T3 e T7, evitam a destruição pelas enzimas da restrição do hospedeiro, pela codificação de proteínas que inibem o sistema de restrição do hospedeiro. Para contrapor-se a esse processo, algumas células hospedeiras possuem múltiplos sistemas de restrição e metilação, auxiliando a impedir a infecção por vírus capazes de subpujar somente um deles. Os hospedeiros contêm ainda outros DNA, metilases, além daqueles envolvidos na proteção contra suas próprias enzimas de restrição. Algumas dessas metilases podem estar envolvidas no reparo de DNA ou na regulação gênica, enquanto outras podem conferir proteção ao DNA do hospedeiro. Contra endonucleases exógenas, isso é necessário porque alguns vírus codificam sistemas de restrição próprios, desenvolvidos para destruir o DNA do hospedeiro.
10.7 Produção de ácidos nucleicos e proteínas virais. Uma vez que o hospedeiro foi infectado, novas cópias do genoma viral devem ser produzidas, assim como proteínas específicas dos vírus devem ser sintetizadas para que o vírus se replique. Normalmente, a produção de pelo menos algumas das proteínas virais é iniciada logo após a entrada do genoma viral na célula. A síntese dessas proteínas requer um RNA mensageiro viral. Em certos tipos de vírus de RNA, o próprio genoma corresponde ao RNA mensageiro. Entretanto, para a maioria dos vírus, o RNA mensageiro deve ser primeiramente transcrito a partir do genoma de DNA ou RNA, e então o genoma deve ser replicado. Aqui abordaremos esses importantes eventos. O esquema de classificação de Baltimore e vírus de DNA. O virologista David Baltimore, que foi agraciado justamente com Wertheim e Renato Dubecco com Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1975 pela descoberta dos retrovírus e da transcriptase reserva, desenvolveu um esquema de classificação de vírus baseado na relação entre o genoma viral e o seu RNA mensageiro. Na classificação de Baltimore, são reconhecidas 7 classes de vírus. Os vírus de DNA de fita dupla são agrupados na classe 1. E mecanismo de síntese de RNA mensageiro é replicado no genoma dos vírus de classe 1. É o mesmo que aquele utilizado pelo genoma da célula hospedeira, embora diferentes vírus empreguem estratégias distintas para garantir que a expressão de RNA mensageiro viral seja favorecida em relação ao RNA mensageiro do hospedeiro. Vírus da classe 2 correspondem a vírus de DNA de fita simples. Esses vírus, antes de RNA mensageiro ser produzido, uma fita complementar de DNA deve ser sintetizada, uma vez que o RNA polimerase utiliza DNA de fita dupla como molde. Esses vírus formam um intermediário de DNA de fita dupla durante a replicação, sendo esse intermediário utilizado na transcrição. A síntese do intermediário de DNA e sua subsequente transcrição podem ser realizadas por enzimas celulares. Embora proteínas virais possam também ser necessárias, o intermediário de fita dupla também é utilizado para gerar o genoma viral. Uma fita torna-se o genoma enquanto outra é descartada. Até recentemente, todos os vírus de DNA continham DNA com a mesma sequência que o seu RNA mensageiro. Vírus de fita positiva ver posteriormente. No entanto, em 1997 foi descoberto um novo vírus contendo DNA de polaridade negativa. O vírus TORC-teno é amplamente disseminado em humanos e outros animais, podem não provocar sintomas óbvios de doenças. O mecanismo de replicação de TTV ainda não foi totalmente investigado. Vírus de RNA de fita positiva e negativa. A produção de RNA e a replicação do genoma são processos diferentes dos vírus de RNA classe 3 e 6. Contudo, antes de discutirmos esse vírus, são necessários alguns conhecimentos sobre a nomenclatura relacionada à origem da fita de ácido nucleico. Lembre-se de que o RNA é complementar à fita de DNA, empregada como molde em relação à sequência de bases. Por convenção, na virologia, o RNA mensageiro é referido como sendo de configuração mais, sua fita complementar é referida como sendo de configuração menos. Essa convenção é utilizada para descrever a configuração do genoma de vírus de fita simples, quer seu genoma contenha RNA ou DNA. Por exemplo, um vírus que contenha genoma de RNA de fita simples com a mesma orientação de seu RNA mensageiro é referido como vírus de RNA de fita positiva. Um vírus
cujo genoma de RNA de fita simples seja complementar a seu RNA mensageiro, é referido como vírus de RNA de fita negativa. De que modo esse vírus se replicam? As RNA polimerases celulares normalmente não catalisam a síntese de RNA a partir de um molde de RNA utilizando, em vez disso, um molde de DNA. Portanto, os vírus de RNA positivo, negativo ou de fita dupla requerem uma RNA polimerase, RNA dependente específica. O caso mais simples são vírus de RNA de fita positiva, onde o genoma viral tem configuração mais e, deste modo, pode atuar diretamente como RNA mensageiro. Além de codificar outras proteínas necessárias, esse RNA mensageiro codifica uma RNA polimerase, RNA dependente específica do vírus, também denominada RNA replicase. Uma vez sintetizada, essa polimerase inicialmente sintetizada fitas menos complementares de RNA, as quais são então utilizadas como molde na produção de novas fitas mais. As fitas mais sintetizadas são traduzidas como RNA mensageiro ou empacotadas como o genoma dos vírions recém-sintetizados. Nos vírus de RNA de fita negativa, a situação é mais complexa. O RNA que penetra na célula tem polaridade errada para atuar como RNA mensageiro e, portanto, o RNA deve ser primeiramente sintetizado, uma vez que as células não possuem um RNA polimerase capaz de realizar tal tipo de reação. Esses vírus carregam algumas dessas enzimas em seus vírios, sendo elas injetadas na célula justamente com o RNA genômico. A fita mais complementar de RNA é sintetizada pela RNA polimerase, RNA dependente sendo então utilizado como molde para sintetizar genomas de fita negativas adicionais. Os vírus de RNA de fita dupla classe 3 enfrentam um problema similar. Embora os vírus contenham o RNA de fita mais, ele é parte do genoma do RNA de fita dupla, não podendo ser liberado para atuar como RNA mensageiro. Consequentemente, os vírus dos vírus de RNA também originando RNA mensageiro de fita positiva ao penetrarem em células hospedeiras. Retrovírus. Os retrovírus são vírus de animais responsáveis pelo desenvolvimento de certos tipos de câncer e da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Os retrovírus apresentam RNA de fita simples em seus vírions. Contudo, replicam-se empregando um intermediário de DNA. O processo pelo qual a informação contida no RNA é convertida em DNA é denominada transcrição reversa. E dessa forma, tais vírus precisam de uma enzima denominada transcriptase reversa. Embora o RNA dos retrovírus seja a fita mais, ele não é empregado como mensageiro e, por isso, esses vírus devem apresentar a transcriptase reversa em seus vírions. Após a infecção, o vírion RNA é convertido em DNA por meio de um intermediário híbrido de RNA-DNA. O DNA é então utilizado como molde para a síntese de RNA mensageiro pelas enzimas celulares normais. Finalmente, o vírus da classe 7 correspondem àqueles que apresentam DNA de fita dupla em seus vírions, mas replicam-se empregando um intermediário de RNA. Esses vírus incomuns também utilizam a transcriptase reversa. A estratégia empregada por esses vírus na produção de RNA mensageiro é a mesma empregada pelos vírus da classe 1, embora o processo de replicação de seu DNA seja muito incomum, pois, como veremos posteriormente, o genoma é apenas parcialmente de fita dupla. Embora aparentemente o esquema de Baltimore engloba todas as possibilidades, há exceções. Por exemplo, os ambivírus contém genoma de RNA e fita simples, no qual metade está na orientação mais, podendo ser utilizado
como RNA mensageiro, e a outra metade na configuração menos, que não pode ser empregada como tal. Uma fita complementar deve ser sintetizada a partir dessa última metade, antes que os genes possam ser traduzidos. A evolução claramente levou à diversidade dos genomas virais e seus limites. Proteínas virais. Uma vez que o RNA mensageiro tenha sido produzido, as proteínas virais podem ser sintetizadas. Essas proteínas podem ser agrupadas em duas categorias amplas. 1. Proteínas sintetizadas logo após a infecção, denominadas proteínas precoces necessárias à replicação do ácido nucleico viral. E 2. Proteínas sintetizadas posteriormente, denominadas proteínas tardias, que incluem as proteínas da capa viral. De maneira geral, tanto o tempo de aparecimento como a quantidade das proteínas virais são altamente regulados. As proteínas precoces são enzimas que atuam cataliticamente e, portanto, sintetizadas em menor quantidade. Por outro lado, as proteínas tardias correspondem normalmente a componentes estruturais do vírus, sendo produzidas em quantidades bastante superiores. A infecção viral altera os mecanismos reguladores do hospedeiro, uma vez que há uma acentuada superprodução de ácidos nucleicos e proteínas virais na célula infectada. Em alguns casos, a infecção viral promove uma interrupção total da síntese de macromoléculas de hospedeiro, enquanto em outras a síntese prossegue concomitante à síntese dos produtos virais. Em ambos os casos, a regulação da síntese viral encontra-se sob o controle do vírus, em vez da célula hospedeira. Vários elementos desse controle são similares aos mecanismos regulatórios discutidos no capítulo 9, embora existam também mecanismos reguladores exclusivamente virais. Discutiremos esses mecanismos reguladores quando abordarmos alguns dos vírus mais estudados. Diversidade viral. 10.8. Visão geral dos vírus bacterianos. Os bacteriófagos exibem grande diversidade, sendo ilustrados exemplo das várias classes. A maioria dos vírus bacterianos estudados detalhadamente infectam bactérias, como coli e salmonella. No entanto, são conhecidos vírus que infectam a variedade de procariotos, tanto bactéria como archaea. A maioria dos bacteriófagos conhecidos contém genomas de DNA de fita dupla, e acredita-se que esse tipo de bacteriófago seja o tipo mais comum encontrado na natureza. No entanto, existem vários outros tipos conhecidos, incluindo aqueles dos genomas de RNA de fita simples. Genomas de RNA de fita dupla e genomas de DNA de fita simples. Poucos vírus bacterianos têm envelopes lipídicos, sendo a maioria nu. Todavia, muitos vírus bacterianos são estruturalmente complexos. Todos os exemplos de bacteriófagos com genoma de DNA de fita dupla, ilustrado na figura 10.12, possuem cabeça e cauda. As caudas dos bacteriófagos são contráteis e atuam no processo de penetração do ácido nucleico no hospedeiro. De forma contrária, a cauda do bacteriófago é flexível. Embora os vírus bacterianos com caudas tenham sido os primeiros a serem estudados como sistema modelo para o entendimento das características gerais da multiplicação viral, atualmente, alguns são utilizados como ferramentas úteis na engenharia genética. O entendimento sobre os vírus bacterianos não tem valor apenas como base para discussão sobre vírus de animais, mas também é essencial ao entendimento dos temas abordados no capítulo
que discutem a genética microbiana, capítulo 11, e a engenharia genética, capítulo 12. Nas próximas duas sessões, examinaremos dois tipos diferentes de ciclos de vida viral, virulento e temperado. Vírus virulentos promovem a lise ou morte de seus hospedeiros após a infecção, enquanto vírus temperados replicam seu genoma em tardem, como o genoma do hospedeiro, sem provocar a morte de seus hospedeiros. 10.9 Bacteriófagos virulentos e T4. Os vírus virulentos provocam a morte de seus hospedeiros. Após a infecção, os primeiros vírus desse tipo de serem detalhadamente estudados foram os bacteriófagos com genomas de DNA linear de fita dupla que infectam coli e várias outras espécies relacionadas de bactéria. Os virologistas iniciaram os trabalhos realizando o isolamento e o estudo desses vírus como sistemas modelos da replicação viral, utilizando-os para estabelecer um dos principais fundamentais da biologia molecular e da genética. Esses fagos receberam designações de T1, T2 e assim por diante até T7, com o T referindo-se à cauda do inglês que esses fagos apresentam neste capítulo. Já mencionamos brevemente como um desses vírus, o fago T4, liga-se ao hospedeiro e como seu DNA penetra na célula. Aqui discutiremos este vírus em maiores detalhes, a fim de ilustrar o ciclo de replicação de vírus virulentos. O genoma de bactérias de bacteriófagos T pares. Os bacteriófagos T2, T4 e T6 são vírus internamente relacionados, porém o fago T4 é o mais estudado. O vírus do fago T4 é estruturalmente complexo. Ele consiste em uma cabeça icosaédrica alongada, com dimensões totais de 85 por 110 nanômetros, ligados à cabeça a uma cauda complexa que consiste em um tubo helicoidal, 25 por 110 nanômetros, ao qual estão conectados uma bainha, um pescoço conector com um colarinho e uma placa basal complexa, a qual as fibras longas e articuladas da cauda são ligadas. A partícula viral completa apresenta mais de 25 tipos diferentes de proteínas estruturais. O genoma T4 consiste em uma molécula de DNA linear de fita dupla, com 168.903 pares de bases. O genoma de T4 codifica mais de 250 proteínas diferentes e, embora nenhum vírus conhecido codifique seus próprios aparatos de tradução, o fago T4 codifica vários de seus próprios RNAs. Embora o genoma de T4 apresente uma sequência linear singular, as moléculas de DNA genômicas de diferentes vírus não são idênticas. Isso ocorre porque o DNA do fago T4 sofre permutações circular. Moléculas que são permutadas circundantemente, porém, parecem ter sido lineadas pela abertura de círculos idênticos em diferentes locais. Além da permutação circular, o DNA de cada vírus de T4 apresentam sequências repetidas de aproximadamente 3 a 6 em cada extremidade, denominadas repetições terminais. Ambos os fatores afetam o empacotamento do genoma. O DNA de T4, com redundância terminal que infecta uma única célula hospedeira, é primeiramente replicado como uma unidade e, em seguida, várias unidades genômicas são recombinadas em suas extremidades, originando uma longa molécula de DNA denominada concátmero. Durante o empacotamento do DNA de T4, o DNA não é enclivado em uma sequência específica. Em vez disso, um segmento de DNA longo o suficiente para preencher uma cabeça do fago é clivado do concátmero,
uma vez que a cabeça do fago T4 comporta um DNA de tamanho ligeiramente maior do que o genoma. Esse mecanismo de preenchimento da cabeça leva à permutação circular e à redundância terminal. O DNA de T4 contém a base modificada em lugar de citosina. Esses resíduos são glicosilados e o DNA contendo essa modificação é resistente a virtualmente todas as enzimas de restrição conhecidas. Consequentemente, o DNA de T4 encontra-se protegido das defesas dos hospedeiros. Eventos durante a infecção por T4. Os eventos ocorrem rapidamente em uma infecção por T4. Precocemente, na infecção T4, dirige a síntese de seu próprio RNA e também inicia a replicação de seu DNA peculiar, cerca de 1 minuto após a ligação e penetração do hospedeiro pelo DNA de T4. A síntese de DNA e RNA do hospedeiro é interrompida e a transcrição de genes fágicos específicos é iniciada. A tradução do RNA viral inicia-se logo em seguida, e após cerca de 4 minutos de infecção, a replicação do DNA fágico é iniciada. O genoma de T4 pode ser dividido em 3 regiões, que codificam as proteínas precoces, proteínas intermediárias e proteínas tardias, respectivamente. As proteínas precoces e intermediárias correspondem principalmente às enzimas necessárias à replicação e à transcrição do DNA, enquanto as proteínas tardias correspondem às proteínas da cabeça e da cauda, e as enzimas requeridas para a liberação das partículas fágicas maduras da célula. O tempo de duração dos eventos que ocorre durante a infecção por T4 é apresentado na figura 10.15. Embora T4 possua um genoma muito longo para um vírus, ele não codifica sua própria RNA polimerase. O controle da síntese de RNA de T4 requer a síntese de proteína que codificam sequentemente a especificidade do RNA polimerase no hospedeiro de forma que ela reconheça os polimerases do hospedeiro, de forma que ela reconheça os promotores fágicos. Os promotores precoces são reconhecidos diretamente pela RNA polimerase do hospedeiro e precisam do fator sigma do hospedeiro. A transcrição do hospedeiro é interrompida logo em seguida por um fator anti-sigma, codificado pelo fago, o qual se liga ao hospedeiro e interfere ao reconhecimento dos promotores do hospedeiro. Proteínas específicas do fago codificadas pelos genes precoces também promovem modificações covalentes nas subunidades da RNA polimerase do hospedeiro. Seção 7.9. Enquanto outras proteínas codificadas pelo fago também ligam-se à RNA polimerase, essas modificações alteram a especificidade da polimerase, que passa a reconhecer os promotores intermediários de T4. Uma das proteínas precoces de T4, MOTA, reconhece uma sequência particular de DNA nesses promotores intermediários orientados de RNA polimerase. Para tais sítios, a transcrição a partir de promotores tardios para tais sítios requer um novo fator sigma codificado por T4. A modificação sequencial do RNA polimerase da célula hospedeira, conforme descrito aqui para o fago T4, é também empregada por muitos bacteriófagos para regular a sua expressão gênica. O fago T4 codifica mais de 20 novas proteínas, as quais são sintetizadas precocemente após a infecção. Elas incluem enzimas envolvidas na síntese, na base em comum, 5-hidroximetilcitosina, e em sua glicosilação, além de uma enzima que degrada o precursor do DNA normal, a desoxicitina trifosfato.
Além disso, T4 codifica algumas enzimas cujas funções são similares àquelas das enzimas de replicação do DNA das células hospedeiras, porém são sintetizadas em maiores quantidades, permitindo a síntese mais rápida de DNA específico de T4. Proteínas precoces adicionais incluem aquelas envolvidas no procedimento de DNA fágico recém-replicado. A maioria dos genes tardios codifica proteínas estruturais do vírion, incluindo as da cabeça e da cauda. A montagem das cabeças e das caudas ocorre de forma independente. O DNA é ativamente bombeado para o interior da cabeça até que a pressão interna atinja o nível necessário, que corresponde a 10 vezes a pressão de uma garrafa de champanhe. A cauda e as fibras da cauda são acrescentadas após o preenchimento da cabeça. A saída do vírus ocorre com a lise celular. O fago codifica uma enzima e lisocima de T4 que degrada o peptidoglicano da célula hospedeira. Após cada ciclo de replicação com duração média de 25 minutos, mais de 100 novos vírions são liberados a partir de cada célula hospedeira, a qual, nesse momento, encontra-se quase totalmente destruída. Bacteriófago temperados, lambda e P1. O bacteriófago T4 virulento, no entanto, outros vírus, embora capazes de matar as células por meio de um ciclo lítico, podem também apresentar um ciclo de vida diferente, que resulta em um relacionamento genético estável com o hospedeiro. Tais vírus são denominados vírus temperados. Esses vírus podem assumir um estado denominado lisogenia, em que a maioria dos genes virais não é expressa, sendo o genoma viral denominado prófago, replicando uma sincronia com o cromossomo dos hospedeiros. A repressão de genoma viral é responsável pelos danos à célula hospedeira e não a mera presença de DNA viral. Consequentemente, as células hospedeiras podem albergar genomas virais sem prejuízo, desde que a expressão dos genes que controlam as funções líticas dos vírus sejam mantidas sob controle em células que o genoma fágico é replicado juntamente com o genoma do hospedeiro, sendo transmitido de uma geração à seguinte. Durante a divisão celular, em determinadas condições, os vírus lisogênicos podem reverter a via lítica, iniciando a produção de vírions. Os dois fagos temperados mais bem caracterizados são lambda. Ambos contribuíram significativamente para o avanço da genética molecular e correspondem a importantes ferramentas de genética bacteriana, a da clonagem molecular. A lisogenia também apresenta importância ecológica, uma vez que a maioria das bactérias isoladas da natureza são lisogenizadas por um ou mais bacteriófagos. A lisogenia pode conferir novas propriedades genéticas às células bacterianas, e em capítulos posteriores veremos alguns exemplos de bactérias patogênicas cuja virulência depende do bacteriófago lisogênico que albergam. A lisogenia não se limita a bacteriófagos. Muitos vírus de animais estabelecem relações similares com seus hospedeiros. O ciclo de replicação de um fago temperado. Os fagos temperados podem entrar em um ciclo lítico após a infecção ou podem estabelecer a lisogenia. Uma visão geral do ciclo de vida de um bacteriófago temperado é apresentada na figura. Durante a lisogenia, o vírus temperado não se encontra na forma de uma partícula viral no interior da célula. Em vez disso, o genoma viral encontra-se integrado ao cromossomo bacteriano. Bacteriófago e lambda, ou encontra-se em um citoplasma na forma de plasmídio, exemplo bacteriófago. P1. Em qualquer um dos casos, ele replica-se
concomitantemente com as células hospedeiras, desde que os genes que ativam sua via lítica não sejam expressos. Essas formas são líticas, são referidas como prófagos. Normalmente, esse controle deve-se a uma proteína repressora codificada pelo fago. Obviamente, o gene codificado na proteína repressora deve ser expresso. A proteína viral repressora não controla apenas os genes líticos do prófago, mas também impede a expressão dos genes de outros vírus idênticos que penetram nas células. Isso provoca a imunidade dos lisógenos à infecção pelos mesmos tipos de vírus. Se a proteína repressora do fago for inativada ou se sua síntese for impedida, o prófago é induzido. Novos vírions são produzidos e as células hospedeiras sofrem lise. Em alguns casos, exemplo bacteriófago e lambda, condições alteradas, especialmente danos do DNA da célula hospedeira, induzem a via lítica. Se o vírus perder a capacidade de deixar o genoma do hospedeiro devido a uma mutação, ele torna-se um vírus críptico. Estudados genômicos revelaram que muitos cromossomos bacterianos contêm sequências de DNA que, em algum momento, claramente pertenciam a um genoma viral. Assim, o estabelecimento e a interrupção do estado lisogênico em procarioto provavelmente corresponde a um processo dinâmico. O bacteriófago lambda, o bacteriófago lambda, que infecta coli, foi estudado em detalhes, como observado em outros vírus em vias líticas e lisogênica são possíveis. Os vírus da lambda assemelham-se àqueles de outros bacteriófagos com caudas, embora não ocorra a presença de fibras caudais. O genoma de lambda consiste em DNA linear. No entanto, na extremidade 5 de cada uma das fitas há uma região de fitas simples, de 12 nucleotídeos de extensão. Essas extremidades coesivas de fita simples são completamente quando o DNA de lambda penetra na célula hospedeira. Essas regiões se pareiam, formando os sítios. O DNA, então, é ligado, originando um ciclo de fita dupla. Quando lambda realiza o ciclo lisogênico, ele integra-se ao cromossomo coli e um sítio específico, conhecido como sítio ATA, de ligação de lambda. A interação requer a presença de enzima integrase da lambda, que reconhece os sítios de ligação no fago e as bactérias indicados por AT na figura 10.18, facilitando sua união. O DNA de lambda replica-se juntamente com o restante do genoma do hospedeiro, sendo transmitido à progênese celular. Quando lambda entra no ciclo lítico, sintetiza concatámeros longos e lineares de DNA por meio da replicação por ciclos rolantes. Diferente da replicação semiconservativa, esse mecanismo é assimétrico e ocorre em dois estágios. No primeiro estágio, uma das fitas do genoma circular de lambda é clivada. Em seguida, um longo contâmero de fita simples é sintetizado, empregado a fita não clivada como molde. No segundo estágio, há uma síntese de uma segunda fita, utilizando-se o contatâmero de fita simples como molde. Finalmente, o contatâmero de fita dupla é clivado em segmentos de comprimentos correspondentes ao genoma. Nos sítios cos, originados extremidades coesivas. Os genomas lineares são, então, empacotados no interior das cabeças dos fagos, e as caudas adicionais em seguida às células são lisadas por enzimas codificadas pelo fago. Muitos vírus de DNA e RNA, assim como alguns plasmídios, utilizam variantes da replicação por circuito
por círculo rolante. Em alguns casos, os contâmeros de fita simples são clivados e empacotados. Em outros casos, a fita complementar é sintetizada antes de empacotamento, como observado em lambda. Lambda lise ou lisogenia. Lambda lise ou lisogenia. A ocorrência de lise ou lisogenia durante a infecção de lambda depende de uma alterância genética extremamente complexa. Os elementos essenciais consistem em duas proteínas repressoras, o repressor da lambda ou proteína. O repressor. Para estabelecer a lisogenia, dois eventos devem ocorrer. A produção de proteínas tardias deve ser impedida. Uma cópia do genoma de lambda deve ser integrada ao cromossomo do hospedeiro. Se for sintetizada, ela reprime a síntese de todas as demais proteínas codificadas por lambda, havendo o estabelecimento da lisogenia contrariante, correprime a expressão das proteínas 2C2 e C3, que são necessárias à manutenção da lisogenia pela indução da síntese de repressor de lambda, C1. Assim, quando o CRO é produzida em altas quantidades, lambda encontra-se comprometida. 10.11 Visão geral dos vírus de animais. As seções iniciais deste capítulo indicaram-se as propriedades gerais dos vírus, sendo os vírus de animais poucos mencionados. Aqui passaremos a considerar alguns dos atributos dos vírus de animais, que servirão de base para a discussão sobre os retrovírus, um dos quais causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Em nossas discussões sobre a reprodução viral, nas seções 10.5 e 10.7, abordamos a questão do hospedeiro viral de forma geral. No entanto, é importante lembrar que o hospedeiro em um bacteriófago corresponde a uma célula bacteriana, ao passo que o hospedeiro de vírus de animais são as células eucarióticas. Abordaremos de modo mais abrangente essas importantes diferenças no capítulo 19. No qual discutimos diversos tipos de vírus de animais em maiores detalhes. No entanto, os aspectos essenciais consistem em, primeiro, contrariamente ao observado em procariotos, o vírion completo penetra na célula animal. E segundo, as células eucarióticas possuem um núcleo onde muitos vírus de animais são replicados. Além disso, alguns detalhes do processo de RNA de eucariotos interferem na replicação dos vírus de animais, porém, eles não são considerados no momento. Classificação de vírus de animais. Vários tipos de vírus de animais são ilustrados na figura 10.21. Os